Aqui a Luísa Martins, hoje conosco aqui no 360, muito bem-vinda para nos ajudar a entender um pouco dessas estratégias que estão por trás das acariações. O ex-ministro Anderson Torres está buscando uma espécie de álibi, digamos assim, Luísa, ao tentar provar que teria havido uma mentira da parte do ex-comandante do Exército quando falou da presença dele nas discussões sobre o plano de golpe. Detalha pra gente, Luísa, muito bem-vinda mais uma vez. Oi, Yuri, obrigado. É um prazer voltar aqui ao 360 hoje. Yuri, é isso, né? Essa foi uma das estratégias da defesa de Anderson Torres, ir para essa acariação munida de uma lista das entradas e saídas do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada para tentar, de alguma maneira, provar que Torres, a despeito de ser, à época, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, não esteve com o então presidente da República no mesmo dia, horário e local para discutir nenhum tipo de ação ou instrumentos jurídicos que, de alguma maneira, pudessem subsidiar uma tentativa de manter Bolsonaro no poder, mesmo depois da derrota nas urnas em outubro de 2022. Então, essa foi essa tentativa da defesa de Torres de mostrar que ele não esteve nessas reuniões com os comandantes, por exemplo, permeou todo o depoimento, né, dele durante essa acariação de hoje. A gente teve aqui acesso às atas que foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Anderson Torres apontou, né, que não esteve, então, junto com Bolsonaro, ao mesmo tempo que Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse que se recorda de Torres ter feito algumas participações pontuais em algumas reuniões, esclarecendo alguns pontos jurídicos, por exemplo, e que poderiam, de alguma maneira, estar correlacionados a uma tentativa de golpe de Estado, mas que não se recorda a data, a hora, e que também disse que Torres teria participado daquela reunião ministerial, mas que não teria atribuído a Torres, em nenhum dos seus depoimentos ao longo do processo, qualquer iniciativa mais concreta no sentido de concretizar, né, esse golpe de Estado que, segundo as investigações, estava sendo engendrado pelo então presidente da República. No Supremo, Yuri, a avaliação é de que as testemunhas, né, a testemunha Freire Gomes e Anderson Torres na condição de réu, praticamente reforçaram o que já haviam dito, ficaram frente a frente, mas têm as suas versões, digamos assim, um pouco diferentes em relação ao ponto de vista né, de cada um, do papel de cada um nessa tentativa de golpe de Estado. Freire Gomes, que não é réu no processo, vale a gente lembrar, né, ele foi testemunha, ele manteve em certos aspectos tudo que já havia dito, né, em depoimentos anteriores, assim como Anderson Torres tentou mostrar e demonstrar, né, que também a chamada minuta do golpe não tinha a ver com os outros documentos que teriam sido apresentados nas reuniões com os comandantes, ao passo que Freire Gomes disse que nunca teria dito que seria o mesmo documento, mas que eles tinham ali uma certa semelhança, né, aquele documento dos considerandos que a gente tanto ouviu falar na ocasião dos interrogatórios e aquele que foi apreendido em uma pasta na casa de Anderson Torres ali em janeiro de 2023. Freire Gomes disse, olha, eu nunca disse que era o mesmo documento, mas o teor tinha ali algumas semelhanças. Muita gente se pergunta, Yuri, o que acontece agora, né, depois dessas acariações, e o que a gente tem de informação é que essas versões que foram apresentadas na acariação, elas vão subsidiar as alegações finais, que é a próxima etapa desse processo. É uma etapa em que tanto os réus quanto a Procuradoria-Geral da República apresentam uma espécie de memorial, um extenso passo a passo, né, detalhado de tudo que foi coletado de prova, para que isso subsidie o julgamento de mérito que deve, então, acontecer em meados de setembro, segundo os cálculos do Supremo Tribunal Federal. Então, o próximo passo, possivelmente, seja o ministro Alexandre de Moraes abrir esse prazo para apresentação de alegações finais, que deve ser de 15 dias, salvo engano. Preciso checar se são 15 dias mesmo, mas já é a última etapa, a etapa que antecede o julgamento de mérito dessa
dessa ação penal do núcleo 1, do núcleo que é considerado o núcleo crucial, né, dessa tentativa de golpe. Só para concluir, Yuri, é algo que é muito interessante que está aqui nas atas, é em relação a essas críticas que foram feitas pelos advogados de que as acariações aconteceram a portas fechadas e que, diferentemente da fase dos interrogatórios, não foi possível gravar, nem transmitir, nem ter acesso de nenhuma maneira. Moraes fala que o pedido foi indeferido, pois a acariação é um ato de instrução do juízo, não é um ato da defesa, e que isso era uma medida necessária para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos do que seria ou não perguntado aos réus nessa ação penal. Então a gente segue destrinchando aqui o documento e com novidades a gente volta aqui para trazer para vocês.